Bem-vindos a mais um Na Tela com Thaíris. E a convidada especial é um exemplo de mulher, uma mãe que decidiu abrir mão do seu negócio, da sua empresa, um empreendimento convencional para viver a maternidade. Teremos aqui também dica de uma psiquiatra que ensina os pais na conduta com os filhos. A receita que a dona de casa fica aguardando e tem feito o maior sucesso. E, por fim, um projeto super bacana que a Prefeitura de Anicuns tem desenvolvido, que é a Academia para as Mulheres. Ficamos agora com um momento de reflexão. Assim diz o Senhor: neste momento da sua vida, você deve aprender a abrir mão dos seus bens e do controle. Para dispensar algo que é importante para você, conte com a minha presença que o completa. Reserve algum tempo para se banhar na luz do meu amor. Quando começar a relaxar, sua mão fechada aos poucos se abrirá, entregando seus adorados bens aos meus cuidados. Você pode se sentir seguro, mesmo em meio a terríveis mudanças, tendo consciência de que estou o tempo todo ao seu lado. E hoje eu convidei a Gabriela Porto, que é um exemplo de mulher, de mãe, que abriu mão de empreender no mercado convencional para viver a maternidade. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, estou super feliz de estar aqui com você, fiquei feliz que deu certo e espero que o nosso bate-papo seja de grande ajuda para quem assistir a gente. É isso daí. Gabriela, para começar, qual que é a sua idade? Eu sei que você é uma mãe jovem, é nítido. E qual que é a sua formação? Então, eu tenho 28 anos, eu me formei em Direito há 7 anos, me formei com 21 anos de idade, mas não atuo na área. Atuei durante a faculdade e depois que logo que eu me formei, eu me casei, então a gente deixou a minha formação em plano B. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos e um na barriga. Um forninho? Um no forninho. Gabi, posso te chamar de Gabi? Pode, claro. O que te fez tomar a decisão de priorizar a maternidade hoje e deixar de lado o profissional? Então, quando nós casamos, quando eu e o Fernando casamos, esse foi um assunto sempre recorrente entre a gente, no sentido de que a gente estaria alinhado, de que eu estaria em casa nessa primeira infância das crianças, enquanto fosse preciso. A gente não iria terceirizar a educação deles, não ia terceirizar o maior tempo possível deles em casa para outra pessoa fazer, embora eu saiba que tem muitas pessoas muito boas, competentes para cuidar de crianças. Que era uma decisão nossa. A gente sempre soube que isso estaria alinhado entre nós. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente se casou, veio o meu amadurecimento na fé. Então, eu sempre quis cumprir o meu papel como esposa, mãe dentro de casa, no sentido de estar ali o tempo todo, servindo a família, ao lado do meu marido, ao lado dos meus filhos. Então, eu sempre soube que, a partir do momento que nós decidíssemos ter filhos, a maternidade falaria mais alto, dentro da nossa casa, no nosso casamento, e o lado profissional ficaria de lado. Então, o que me fez tomar essa decisão foi ouvir a minha vocação mesmo como mãe, deixar muitas vezes a vaidade, a vontade de ir para o mercado de trabalho um pouco de lado e voltar para casa, para aquele trabalho que ninguém vê, que não é um trabalho reconhecido financeiramente, mas que vale muito mais do que qualquer dinheiro. Ai, parabéns, que lindo! Você estava empreendendo após, acho que a segunda gestação. Foi, Benício, tinha 8 meses. Você começou a empreender em uma área e decidiu voltar novamente ao lar. O que te fez tomar essa decisão? Então, quando o Benício completou 8 meses, as coisas começaram a ficar um pouco mais suaves em casa, a rotina estava ajustada. A gente tinha voltado a morar aqui em Anicuns, então era uma rotina um pouco mais fácil do que quando nós morávamos em Goiânia. E aí surgiu a ideia, a partir da necessidade que a gente viu na cidade, de que não tinha um negócio igual a esse. E eu conversei com o Fernando para a gente tentar conciliar isso aí com as crianças. Ele tem o trabalho dele e eu iria tentar conciliar com relação à minha função em casa.
Só que a prática não é bem o que funciona. Eu não consegui conciliar, estava sentindo que as crianças estavam ficando... eu estava ficando um pouco ausente em casa, chegava muito cansada, às vezes não tinha disposição para ler, para conversar com eles, para entender o que estava acontecendo. Às vezes eu almoçava muito correndo, não conseguia estar o tempo todo ali. E eu percebi que eu não consegui conciliar. Então foi preciso dar um passo para trás de novo, no lado não no financeiro, no profissional, e voltar o olhar mesmo para casa e ver e eu percebi que ainda não era o momento. Tanto é que ainda não é hoje. E eu nem sei quando vai ser. Foi uma tentativa de tentar conciliar, que não deu certo. E aí eu tive que abrir mão da loja sem peso de consciência, sem nenhum problema, assim. Foi muito tranquilo. E eu acredito assim, eu devia ter vendido antes. É muito gostoso mesmo, curtir os filhos. Mas, eu como mãe de uma moça que vai fazer 20 anos, as fases só mudam. Mas a gente tem que curtir sim, até o momento que a gente achar que deve. Eu não acho que é abrir mão de nada, eu acho que é somar, né? Somar no amor, porque o retorno que a gente tem é maravilhoso deles. Você concorda que com o linguajar as pessoas romantizam a maternidade? Então, esse tema é até um pouco polêmico. Eu acho que romantizar a maternidade hoje é uma forma de defesa das mães, de de se encontrarem em uma maternidade onde não existe só sofrimento. Porque eu vejo que hoje virou a moda. Você tá ali na internet se lamentando de você estar cansado, passando pela privação de sono, às vezes não consegue escovar os dentes até pela manhã. A gente sempre vê isso aí ali na internet. Eu que trabalho no Instagram, vejo o tempo todo. Então, eu acho que uma forma de romantizar a maternidade é mostrar que o lado ruim, não o lado ruim, mas o lado cansativo, ele existe, mas ele é muito pequeno, perto do restante. Assim como tudo na vida, a maternidade é um trabalho, é uma função. E tem o seu lado cansativo, mas não é porque você está em casa exercendo essa função que esse lado cansativo tem que ser tão enfatizado como se você, além do que se você tivesse um trabalho fora de casa. É uma função que exige, de fato, mas o valor, o preço que você ganha ali, cuidando dos seus filhos, vai muito além disso. Então eu fico do lado, eu prefiro, vamos dizer assim, prefiro romantizar do que mostrar o lado negativo, como se aquele lado ali fosse maior do que o lado positivo. E assim, sobre o romantizar, eu acho que a mulher, na verdade, ela tem que tomar a decisão de ser mãe, né? Porque ser mãe é isso. Não é que alguns romantizam e depois é árduo. Não, é uma responsabilidade. É uma vida para sempre. Para sempre, justamente. Então, assim, realmente fica um linguajar popular, modismo, mas a mulher, ela encarando a responsabilidade e a decisão dela, eu acho que já torna isso diferente. O que é primordial para você na educação dos seus filhos? Hoje, o que é primordial para eles é dar a oportunidade deles serem crianças. Esse é a base da educação que eu tento oferecer para eles em casa. Falho diariamente, assim como todo mundo, a gente falha o tempo todo. Não existe maternidade perfeita, não existe mãe perfeita, a gente falha, mas a gente tenta acertar. O que eu tento passar para eles em casa é que eles sejam crianças pelo máximo de tempo possível. Eu não quero encurtar a vida infantil deles, não quero atropelar fases, não quero que eles sejam mini adultos, quero que eles sejam crianças pelo máximo de tempo possível, quero preservar a integridade deles, quero preservar a inocência deles, eles não têm acesso a telas, eu tento controlar isso, porque depois que você vê uma vez, você não tem como desver. Então, eu tento me policiar no sentido do que eu vou mostrar para eles, do que eles vão ver, de quem eles convivem, porque hoje em dia a gente tem visto uma infância cada vez mais sendo roubada. Eu estava lendo um livro essa semana
e eu até postei lá no meu Instagram. No livro falava assim que a infância tem sido roubada tão descaradamente que quando você leva um filho para cortar o cabelo, um menino, eu tenho um menino e eu sei mais ou menos como é que funciona, e você também. Você leva ele no cabeleireiro, aí ele corta o cabelo, e aí a piada que a gente ouve lá é o quê? Vai arrasar com as gatinhas. Uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos de idade. Isso é o comum. Esse é o natural. E você acaba indiretamente roubando daquela criança a inocência dele de que ele simplesmente foi cortar um cabelo. Na cabeça dele, aquilo ali nem existe. Mas como aquilo ali vai sendo apresentado para ele? Cada vez que ele vai ali, aí no outro dia escuta uma piada de um tio, que vai pegar as gatinhas. A criança vem sendo cada vez mais estimulada à exposição sexual de forma precoce. É uma criança. Então, o que eu priorizo em casa hoje com os meus filhos é o quê? Valorizar a infância deles pelo máximo de tempo possível, para que eles sejam crianças pelo máximo de tempo possível, para que quando chegar na adolescência, eles sejam adolescentes pelo máximo de tempo possível. Eu não quero atropelar fases, eu quero que eles cresçam sem pressa, vivendo cada fase de acordo com a idade deles. E a rotina? O que você me diz sobre as rotinas? Eu trabalho com rotina, sou até suspeita de falar sobre isso. Eu acho que rotina com criança, com bebês, só tem ponto positivo. É claro que no início da vida de um bebê, que é o que eu mais trabalho, com mães de 0 a 24 meses, a gente passa por privações, às vezes tem que abrir mão de muitas coisas para tentar inserir uma rotina em casa, mas a recompensa é muito grande. Uma criança que tem rotina, que tem ordem em casa, que desenvolve a virtude da organização, da paciência, de saber esperar, que em cada momento as coisas vão acontecer. Uma criança que tem horários, não digo horários enrijecidos, porque nem nós adultos temos. Todo mundo tem imprevisto, a vida acontece, a teoria é linda, mas na prática ela exige um esforço muito maior. Tem uma flexibilidade. Não tem como a gente levar tudo ao pé da letra, mas quando você tem um mínimo de organização, a criança tende a ganhar muito mais do que a gente perder no sentido de abrir mão de muitas vezes muitas saídas, muitos eventos onde a gente não pode levar os nossos filhos. Então, eu sou super adepta à rotina. Acho que quanto mais cedo a gente inserir a rotina na vida dos nossos filhos, dos bebês, que é o meu foco ali no meu Instagram, mais cedo a gente vai conseguir ter filhos calmos, tranquilos, que dormem bem, que se alimentam bem, que têm uma alimentação equilibrada, que se desenvolvem melhor, que consolida a memória. Então, assim, a rotina para mim só tem ponto positivo no sentido do desenvolvimento da criança e também que deve ser levado em consideração, uma criança com rotina tem muito mais chances dos pais serem pais descansados. Porque é uma criança que dorme bem, é um bebê que dorme bem, é um bebê que se alimenta bem, é um bebê que faz sonecas em horários mais ou menos previsíveis ali, a gente consegue se organizar, a gente consegue descansar, a gente consegue ter tempo com os nossos maridos, porque a criança dorme mais cedo do que o que a gente está acostumado a ver, bebês que dormem 10, 11 horas da noite, e isso a gente sabe que não é saudável para o desenvolvimento da criança. Então a rotina, além de fazer bem para os nossos filhos, no sentido do desenvolvimento deles, faz bem na manutenção da família, na rotina familiar também, que deve ser levada em consideração. Porque por trás de uma mãe existe uma mulher, uma dona de casa, um pai que trabalha o dia todo para prover aquela família, e todo mundo merece descansar. É verdade que a criança que ela tem uma rotina, ela é mais propícia a ser obediente? Claro, sem sombra de dúvidas. Uma criança que tem rotina significa uma criança que tem ordem em casa, que tem o mínimo de organização possível dentro de horários, de refeições, de higiene, de sono. Então, é uma criança que tem todas as necessidades atendidas dentro de um contexto ali com o mínimo de organização possível, que não significa que tem horários enrijecidos, mas que tenha uma sequência de horários mais ou menos pré-definidos. Então, é uma criança que tem muito mais facilidade de desenvolver a virtude da ordem, da obediência, de se concentrar muito mais naquilo que os pais falam. É uma criança que tem, por exemplo, uma criança que tem acesso a telas, é uma criança que tem acesso a telas limitado, controlado. Então, é uma criança que tem uma concentração maior. Inclusive, eu estava lendo esse livro que eu citei para você mais cedo, essa semana, e lá falava assim que as crianças que têm acesso exagerado a telas,
elas criam uma verdadeira aversão ao silêncio. Elas não conseguem se concentrar em meio ao silêncio, porque é tanto excesso de estímulo a partir de barulho, de TV, de desenho, de celular, que quando não tem aquele estímulo, é como se o silêncio para eles fosse ensurdecedor. Atrapalha no desenvolvimento, na questão de obedecer às ordens, de obedecer aos comandos dos pais. É uma criança que não se concentra, que está sempre muito avoada. É uma criança que é hiperativa, ela não consegue viver o tédio. E o tédio é muito importante, não só para os nossos filhos, mas também até para a gente adulto. Se concentrar na leitura, concentrar em coisas que não trazem tanto estímulo para a gente como uma TV, como um celular, como uma rede social, que é um vício, né, da nossa geração. Então, eu concordo plenamente que uma criança que tem rotina, com certeza, tem muito mais facilidade de receber ordens dos pais do que qualquer outra criança. O estresse e o esgotamento é inevitável para uma mãe. Acontece. Certo? De fato. O que você faz para tornar a maternidade mais leve para você? Eu tento me cuidar em meio às funções. Eu tiro um momento para eu treino todos os dias. Graças a Deus eu consegui encaixar a minha academia no meio da educação das crianças, que é um momento precioso para mim, não só no sentido estético, mas no sentido de bem-estar mesmo, de necessidade, de construir uma velhice saudável, porque eu sei que hoje eu estou jovem, mas daqui a 10 anos, né, eu posso sentir a necessidade de ter criado hábitos saudáveis em casa. Então, eu tento me cuidar nesse sentido, de estar sempre arrumada em casa, levar a sério a minha função como dona de casa, como mãe, não ficar de pijama o dia todo, não ficar mal arrumado o dia todo, sentindo que o que eu faço ali não está sendo visto, porque está sendo visto pelos meus filhos, pelo meu marido, que são as pessoas mais importantes para mim. Então, é uma função que exige muito de mim, mas que a recompensa ela vai além de qualquer dinheiro, né? Cuidar de quem eu amo, de ver eles bem. Então, eu levo isso muito a sério. E uma das formas de me manter bem, de me manter descansada, é cansar o físico na academia e me manter bem arrumada ao longo do dia para eu me lembrar de mim em meia correria. Aí fica aí diquinha, hein, gente? Gabi? E também a minha comunhão com Deus, né? Manter minha fé sempre ativa, a gente manter nossa rotina de orações em casa, a minha rotina de orações em casa, porque as dores, né, as dores emocionais, eu tento resolver sempre ao lado de Deus, porque sem Ele a gente não dá conta da demanda, realmente, a gente sucumbe, fica triste, tanto é que a gente vê muita depressão de mães, de pós-parto, porque realmente a privação de sono, o cansaço extremo, a autoestima, tudo, os hormônios, tudo influencia para a gente sempre estar ali para baixo. Então, além de me cuidar por fora, a prioridade também é me cuidar por dentro e aumentar a minha fé, aumentar minha intimidade com Deus para dar conta da demanda. Como que você entrou no mercado do sono? Então, quando a Manu nasceu, Manu é a minha filhota mais velha, ela tem 3 anos e meio. Eu comecei a postar ali a minha rotina, inclusive você foi a primeira a me estimular a levar isso a sério. Comecei a postar minha rotina com ela, tudo que eu estava aplicando com ela naquele momento, para que ela dormisse bem, para que ela tivesse uma boa amamentação. E comecei a postar de forma indireta ali, sem muita pretensão. E aí, coincidentemente, o Gabriel, né, tinha nascido há pouco tempo e a gente sempre começou a trocar figurinhas ali no Instagram e você me estimulou a começar. Aí comecei a fazer cursos, levar mais a sério, estudar. E a partir disso, as mães começaram a me procurar. E pelos meus cálculos, hoje já foram mais de 1000 bebês que bom. atendidos, Feliz. mais de 1000 famílias adentrando na casa deles e tentando ajudar de alguma forma. E foi assim, foi tentando me reinventar com as crianças em casa, que eu levei de fato a sério e virou uma profissão. Gabi, quero te agradecer imensamente por ter aceitado esse convite. Obrigada, eu que agradeço. Tenho certeza que muitas mulheres estão encarando a maternidade de uma outra forma. Tomara. Muito amor, muito respeito, muito carinho. Você é um exemplo, sim. E olha só, pessoal, a Gabi, ela dá um curso, tá? Ela dá consultoria do sono, inclusive me ajudou muito com o Gabriel. E olha, eu era mãe de segunda viagem e ela de primeira. O que é um estudo? Então eu vou deixar aqui
na tela os canais dela para vocês entrarem em contato e conhecer alguém que esteja passando por este momento, por essa dificuldade. Essa mãe precisa de ajuda. A hora que seu filho derrubar um copo de água ou de café, seja o que for, trate como se ele fosse visita. O que pai e mãe faz quando derrubam? Cara, você derrubou, presta atenção. Se for visita, você não faz isso. Você faz, não, peraí, vou pegar uma toalhinha, vou pegar... Acolha seu filho assim, porque ele vai aprender com erro. Se ele, tudo que acontece, você apavora, tudo pra ele vai ser tipo assim, putz, fiz merda, não posso e não sei o quê. Ele vai ser um cara muito ansioso de performance, ele vai estar o tempo todo olhando pra você, pra ver se agrada ou não. E hoje é você e sua mulher. E amanhã, quem será? Seria tão bom se os filhos viessem com manual de instrução, né? Mas não vem. Então é necessário estar aí mais uma profissional nos instruindo e dando dicas. É necessário que a gente cuide com amor, com carinho e tem que dedicar mesmo. Ficamos agora com aquela receita que a dona de casa tem aguardado ansiosamente. Hoje eu vou te indicar uma receita de caldo de quenga para você fazer em casa. Isso é uma delícia, bora aprender a fazer. Comecei deixando 2 peitos de frango no limão e no vinagre para tirar o petisco. Usei 500 gramas de macaxeira e já tirei esse talo que fica no meio antes de cozinhar. Temperei o frango com páprica, pimenta e sal. Selei com azeite na panela de pressão dos 2 lados. Adiciona uma cenoura cortada em rodelas, toda a macaxeira, uma cebola cortada em pedaços grandes, sal e água até o nível dos ingredientes. Coloca 2 folhas de louro e deixa na pressão por 20 minutos. Depois descarta o louro e desfia todo esse peito de frango. Agora pro caldo, pega tudo que tá na panela de pressão e bate no liquidificador. Nessa hora veio uma chuvinha que combinou muito com esse caldo. Agora em uma panela grande você vai fritar o bacon até ficar essa delícia. Reserva um pouco para decoração e refoga também calabresa, meia cebola picada, 4 dentes de alho e uma pimenta de cheiro. Mistura tudo com milho, frango desfiado e adiciona aquele creme de macaxeira. Ajuste o caldo com água e sal, finaliza com coentro e o toque picante de pimenta calabresa. Para decoração joguei cebolinha e bacon por cima. Olha aí que caldo gostoso. A macaxeira deixa o caldo bem grossinho e com tempero perfeito. Curtiu? Então marca quem vai tomar esse caldo de quenga com você e me siga para mais dicas. Gente do céu, eu não sei vocês, mas nesse friozinho, essa receita, eu fiquei tentada a fazê-la. Ficamos agora com algo que vai esquentar por aqui. É um vídeo dos colaboradores da prefeitura apresentando um projeto que é para a população em si, mas que tem mudado principalmente a vida das mulheres. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante, atividade física. E eu vim mostrar o que está sendo feito aqui na Academia da Saúde através da nossa servidora Noemi. São muitas e muitas histórias de transformação que vão ser compartilhadas com vocês. Muitas mulheres que vieram aqui e sentiram essa transformação através da atividade física. Estão muito felizes, né? Aqui nós temos desde as meninas mais novas até aquelas de mais idade, todas elas fazendo essas atividades aqui diariamente e vendo o resultado delas. Saúde, bem-estar, é tudo isso que a Academia da Saúde tem a proporcionar para vocês. Eu quero fazer um convite nessa manhã. Vem aqui conhecer, vem participar conosco, vem cuidar da sua saúde na Academia da Saúde. É uma coisa maravilhosa, muito bom mesmo, porque eu fui em outras academias, não quis me aceitar, né? Porque eu sou deficiente visual, precisava de um personal particular. Aí eu cometi condições, aí a Noemi me deu essa chance de me conhecer, né? E foi bom para ela e bom para mim também, porque quando ela deparar com uma situação igual a minha, não de deficiente visual, mas de outras deficiências, ela vai saber lidar. E aqui não faz bem, né, só para o corpo, não, é bem para a cabeça, né? A amizade, a relação que a gente tem aqui é tudo de bom.
E falo para essas pessoas que estão lá, deficiente visual, deficiente de preguiça, né, de comodismo, vem pra cá, porque é bom. Viram aí? Gente, e não tem idade para se cuidar. A gente precisa se cuidar, se amar e se respeitar. E não se esqueçam, o programa estará gravado no canal do YouTube, que vai aparecer aí na tela para vocês. Eu aguardo vocês no próximo domingo, às 16 horas.